Olá pessoal, estamos de volta depois de um bom tempo para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária, uma indicação de um bom livro para ler. E a obra que a gente vai comentar um pouquinho hoje é o livro A Cidade Ilhada, um livro publicado em 2009 pela Companhia das Letras do escritor amazonense Milton Atum. Fala a vinheta! Bom, gente, o Milton Atum, ele é um escritor que quem acompanha aqui o canal já conhece. Escritor que eu gosto bastante, que eu curto bastante o estilo de escrita dele. E inclusive já resenhei outros livros dele aqui no canal. Eu já falei sobre o Órfão de Eldorado também. Inclusive eu vou deixar aqui em cima o card de vídeos sugeridos para quem quiser conferir. E também já resenhei os livros A Noite da Espera e Pontos de Fuga, dois romances que compõem a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que ele inclusive ainda está terminando. Ainda está escrevendo para publicar o terceiro volume. E A Cidade Ilhada, em meio a tantos romances que ele já escreveu, já publicou, e que ele é tão conhecido, é o seu único livro de contos. No caso são 14 contos, é uma coletânea, né? Alguns textos já publicados em outros momentos, em outras revistas, jornais, coletâneas e outros 100% inéditos. E são histórias diversas. São narrativas mais curtas, obviamente, né, que seus romances, com isso naturalmente menos densas, porque como são mais curtas, são menos trabalhadas, né? E que giram em torno de vários temas. A gente tem, por exemplo, o primeiro conto, ele aborda a história de um grupo de jovens que tem sua primeira visita ao bordel, numa iniciação sexual. Outro conto, por exemplo, traz a história da vida de exilados brasileiros vivendo em Paris, meio ao contexto da ditadura militar ainda. Em outro conto, por exemplo, a gente tem uma história de amor platônico entre um homem e uma pianista. A gente tem também histórias de poetas da província, trazendo aspectos da Amazônia brasileira. É interessante porque o Milton, ele que é um escritor que tem como formação acadêmica arquitetura e urbanismo, ele é formado em arquitetura pela USP, se não me engano. Ele traz muito o espaço com um papel muito forte. O lugar, a localidade tem um papel muito importante nas suas narrativas. A gente sente muito o vínculo afetivo, a construção de laço entre os personagens que ele traz dos locais. E são contos bem viajantes. Ele tem Manaus de uma maneira assim, muito forte, de uma maneira realmente muito protagonista, mas ele transita por diversos locais. Por Paris, por Barcelona, por Berkeley, nos Estados Unidos, Bangkok, na Tailândia também. Enfim, são contos com personagens diversos, em localidades diversas. E o Milton, ele constrói nesses contos toda uma atmosfera que possibilita que ele utilize sua intratextualidade, também chamada de intertextualidade homotoral, né? No caso, ele traz personagens, lugares, aspectos que você já viu em outras obras dele. Então, quem gosta da prosa do Milton, quem gosta do estilo dele, que já leu outros livros, certamente vai notar muitas semelhanças entre aspectos, narrativas presentes em outros livros deles e também nesse, A Cidade Ilhada. E não são contos longos. Ao contrário, são contos curtos, são contos de leitura rápida. De leitura rápida e de linguagem até simples, embora bem trabalhada. São narrativas muito elaboradas, são narrativas muito bem escritas e muito intensas. A gente é transportado para os locais em que ele narra, seja de maneira vivida ou de maneira pensada, imaginária. A gente se sente perto dos personagens. A gente se sente vivendo aquelas histórias. E isso é a intensidade dos contos do Milton, na prosa dele, que gera, né? Então, gente, é um livro muito bom. É um livro que não é tão conhecido do Milton, diferente de outros romances dele.
Milton é um escritor muito conhecido por seus romances, porque ele é realmente um excelente romancista. É um dos principais, se não o principal romancista brasileiro vivo atualmente. Escreve muito bem, enfim, conhecido no Brasil e em vários outros países, por sua literatura, por seus livros. Mas A Cidade Ilhada é uma leitura que naturalmente não tem a densidade, não tem a complexidade dos seus romances, mas que também é um livro de muita qualidade. Um livro que nos presenteia com excelentes histórias, com personagens muito bem trabalhados e com ótimas viagens. Para esse início de ano, para começar 2022 com leveza, de maneira mais tranquila, lendo bons livros, é uma excelente indicação. Eu peço a todos também que se cuidem. A gente está vivendo nessa época uma epidemia cruzada de gripe e mutações, né? E da Covid-19 ainda. Não apenas na minha cidade, Fortaleza, como em várias outras cidades do Brasil, em outros países. Os casos das doenças aumentando bastante. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cautela e buscar se cuidar. Cuidar da gente, também cuidar dos outros, claro. Então é isso, gente. Se você curtiu o livro, eu vou deixar o link para quem quiser adquirir aqui na descrição do vídeo, do podcast também, claro. E um abraço e tamo junto. Qualquer comentário, feedback, botem aqui para interagir, pra gente fazer um debate bacana. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!